A Fera da Penha, um dos crimes que mais chocaram o Rio de Janeiro. 1960, Rio de Janeiro. O casal Antônio e Nilza morava com duas filhas pequenas no bairro Piedade, subúrbio da Cidade Maravilhosa. Ele saía para trabalhar e ela cuidava da casa e das crianças, e aos olhos das pessoas próximas, a família levava uma vida ótima. Entretanto, Antônio escondia um segredo. Ele estava se relacionando com outra mulher. Ele a conheceu em um trem, enquanto ia cumprir suas obrigações diárias. Seu nome era Neide Maria Maia Lopes. Tinha 22 anos e era fã do escritor Nelson Rodrigues. O que era para ser uma aventura rápida foi virando parte da rotina de Antônio durante 3 meses. Eles tiveram encontros constantes e intensos. Neide sabia que algo estava errado com seu novo namorado, mas não tinha coragem de perguntar e encerrar o romance. Até que um dia, um amigo próximo de Antônio, que sabia da situação, ou talvez por peso na consciência, ou talvez por interesse próprio em Neide, revelou a Neide que o que era escondido até então, que seu atual namorado tinha casa, esposa e 2 filhos. Recebendo a notícia no susto, Neide fraquejou, entrou em desespero e foi logo cobrar satisfações do amado. Ele disse então que não aceitaria tal situação e que ela disse então que não aceitaria tal situação e que ele teria uma semana para acabar com o casamento. É claro que Antônio relutou. Ele disse que não era bem assim e tentou equilibrar trabalho, casa, esposa, filhas e amante. Neide não esqueceu. Ela esperava que ele tomasse aquela decisão baseada somente na paixão. Afinal, se ela jogaria qualquer coisa para o alto, ele deveria fazer o mesmo. Com esses pensamentos fervilhando em sua mente, ela passou a executar um plano que durou nada menos que 6 meses. Descobriu onde a família de Antônio morava, cercou a residência, anotou hábitos e conheceu bem o rosto da sua rival Nilza. Um dia ela tomou coragem e bateu na porta da casa de Nilza, e se apresentou como uma velha amiga de escola, dando detalhes de onde estudaram juntas, de coisas que realmente aconteceram na época da escola da Nilza, e a Nilza achou que realmente era uma amiga de escola e agregou a moça lá como se fosse uma amiga. E foi com essa história inventada que a amante se aproximou da esposa e conquistou sua confiança. Ela também conheceu as crianças, Taninha e Solange, 2 adoráveis menininhas. Aos poucos, e com perguntas certeiras, Neide ia descobrindo tudo o que precisava para dar o próximo passo em seu plano. Certo dia, perguntou para Nilza do que Antônio mais amava no mundo. Sem nem imaginar o mal que estava por vir, ela respondeu que a pequena Tânia era a luz dos olhos do pai. Foi aí que Neide teve pela primeira vez um pensamento que mudaria para sempre a vida de todos os envolvidos no caso. Ela decidiu então que precisava se aproximar mais da garotinha, levando doces e presentes. Os meses se passaram e em um dos encontros com Antônio, Neide se levantou da cama e disparou: Antônio, você gosta mesmo da Nilza? Assustado com a revelação de que sua amante sabia o nome da esposa, Antônio tentou entender a situação. Ela então contou que já havia estado na casa dele e conhecido suas filhas. Não satisfeita, a mulher ameaçou: ou você termina com a sua esposa ou eu mato sua família inteira. Antônio não acreditou nessa intimidação nem por um segundo. Levantando-se e, como sempre, chegando em casa como se nada tivesse acontecido. No dia 30 de junho daquele ano, Taninha, como era chamada carinhosamente, de apenas 4 anos, não queria ir à escola. Contrariada, ela foi levada pela mãe para a casa que servia de centro de ensino, que era aquelas casinhas, que tem até hoje, que dá aula para crianças pequenininhas. Não é escola grande, não, umas casas que atuam como creche. Durante a tarde, essa vizinha que ia buscar ela todo dia, recebeu um telefonema. E era um recado da mãe de Tânia, No caso, era um recado, mas não era,
Ela se encaminhou à escola e avisou a diretora que uma amiga de Nilza iria buscar a criança. Sem que ninguém desconfiasse de nada, Neide retirou a menina das mãos da própria responsável pela escola e a garota foi de bom grado, porque para a menina, a Neide era a tia Neide, né? A Neide era uma amiga da mãe dela. Menos de 30 minutos após o ocorrido, Nilza chegou ao local e se desesperou ao saber que uma estranha havia levado sua filha embora. A notícia se espalhou e logo alcançou os ouvidos do radialista Saulo Gomes, que resolveu acompanhar o caso. Já na delegacia, a única pessoa com pistas sobre o caso era justamente Antônio. Assim que ele ouviu as características da sequestradora, ele teve certeza de que Neide estava envolvida no caso. Enquanto isso, ela havia levado a criança para a casa de uma amiga. Neide sabia que naquela região havia um matadouro e vários urubus sumiam com as carcaças dos animais rápido. Já na casa, Neide ficou conversando com a conhecida por algumas horas e disse estar cuidando da criança para uma amiga. Repentinamente, ela pediu uma tesoura à amiga e cortou um pedaço do cabelo de Taninha e guardou na bolsa. As duas deixaram a casa por volta de 8 horas da noite. Passaram em uma venda e Neide comprou uma garrafa de álcool. Curiosa, a criança perguntou o que era aquilo, e sem hesitar ela respondeu que Taninha ficaria muito doente e que aquele seria o seu remédio. Elas adentraram no matadouro, e enquanto a criança pedia para voltar para os braços de sua mãe, Neide pegou uma arma calibre 32 e disparou. Em seguida, despejou álcool no corpinho da criança e ateou fogo. Funcionários escutaram o disparo e descobriram o crime. Porém, quando a polícia chegou, nada mais podia ser feito. Neide deixou o local e foi para casa, sem saber que a polícia já a aguardava. Às 22h30, ela foi surpreendida pelos oficiais e teve a bolsa revistada. A arma do crime estava ainda lá. Levada à delegacia, ela permaneceu fria e negou qualquer participação no desaparecimento e na morte da criança. No local do crime, ela se recusou a olhar o cadáver e disse que contaria tudo quando voltassem à delegacia. Eles fizeram uma acariação com ela lá no local do crime para ver se ela se comovia. Ela se negou a olhar, né? Lógico. E disse que contaria tudo quando voltassem. Só que quando eles voltaram, ela ainda ficou 12 horas sendo interrogada e continuou sem se entregar, continuou negando. Nesse momento, entrou em cena o radialista Saulo, com autorização para fazer uma entrevista com a jovem. Ele perguntou o motivo pelo qual ela havia cometido aquele crime. Para a surpresa de todos, ela respondeu: "Por que você está me perguntando isso? Quer saber? Eu só não matei a família toda porque eu não tive tempo." Depois de horas em silêncio, ela usou a oportunidade para contar em detalhes tudo o que havia acontecido, desde o seu primeiro encontro com Antônio até a morte da menina. Neide foi condenada a 33 anos de prisão, mas só cumpriu 15. Nesse tempo, permaneceu na cadeia, acompanhada por uma pequena boneca, em que ela tratava como uma filha. Hoje, aos 79 anos, ela vive sozinha na zona norte do Rio de Janeiro. Os vizinhos dizem que ela é uma mulher solitária e quase não sai de casa. Por ironia do destino, a menos de 2 quilômetros de distância, vivem Antônio e Nilza, que continuam casados e tiveram outros 3 filhos. A família cresceu ainda mais e hoje eles têm 6 netos e 2 bisnetos. O matadouro virou uma praça e ganhou uma placa que lembra a tragédia, uma placa em homenagem a Taninha. Até hoje o túmulo de Tânia está no cemitério de Inhaúma e recebe muitos presentes em homenagem de pessoas que acreditam que a menina virou uma santa. Então, considerando tudo o que aconteceu, eu acho que a Neide tinha que estar presa até hoje, tá? Para mim, ela não cumpriu a pena toda, né? Aos 72 anos, ela vive sozinha, não conversa com ninguém. Então, ela vive na sombra de um passado que ela mesma reservou para ela, né? O destino reservou uma vida sombria como uma espécie de maldição pelo crime que ela cometeu, né? E para mim, eu acho que até para qualquer pessoa que seja normal vai pensar a mesma coisa que eu. O tempo que ela passou na cadeia foi muito pouco, né?
Quem quiser visitar o túmulo de Taninha, ele está no cemitério de Inhaúma, na quadra 21, Carneiro 17. Uma funcionária do cemitério, ela conta que em todo dia de finados, um homem vai lá, que ninguém sabe quem é esse homem, e ele sempre pinta o túmulo da menina e põe flores. Esse homem nunca foi identificado, né? E já tem anos que a família de Taninha já não vai mais ao cemitério visitar. 13 anos já que a família não vai visitar a sepultura. Porque para os parentes da criança já não é mais. Não é bom, né? Ir lá visitar, não são lembranças boas, mas para outras pessoas o túmulo da garota funciona como uma espécie de altar. E assim é a história da Fera da Penha. Se vocês ouviram até agora, eu peço que vocês curtam, se inscrevam no canal, comentem, tá? Pode comentar qualquer coisa, pode curtir para baixo também se não gostou, tá bom? É muito importante para mim. Obrigada, tá? Um bom dia, boa tarde, boa noite para quem me escutou até aqui. Obrigada. A Fera da Penha.